Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Muitas pessoas me perguntando o que é rema. Eu acabei de me formar, postei aí um pouquinho da nossa formatura 2025, mas algumas pessoas querem saber o que é rema. E eu virei posteriormente explicar detalhadamente. Mas por enquanto, eu vou deixar as minhas amigas, colegas de classe, amigas de rema, falar para vocês um pouquinho o que é rema e o que foi viver o rema nesses 2 anos, 2024, 2025. Vem fazer o rema você também, mas fica um pouquinho com o depoimento delas. Fala, Francis! O rema. O que falar do rema, né? O rema é a palavra de Deus viva, inspirada e revelada aos nossos corações pelo Espírito Santo, né? O rema para mim foi transformação de vida, experiência pessoal com o Senhor. Hoje eu conheço um Jesus que eu não conhecia. Então o rema me fez entender e perceber que eu tenho um Pai todo-poderoso que me ama, cuida de mim e me dá a segurança de que eu não estou sozinha aqui. É a experiência de viver o seu sobrenatural, de levar a palavra às pessoas com convicção e sabedoria, né? Então, o rema para mim foi uma transformação. Quando eu comecei o rema, eu era de uma forma e hoje eu sou totalmente diferente. Então, muitas experiências, muita maturidade no espírito, né? E hoje eu tenho uma vida de comunhão com o Senhor e isso eu só aprendi vivendo o rema. Então, o rema para mim foi a melhor experiência que eu já pude viver em toda a minha vida. E o rema, ele está em mim e eu vou propagar ele por onde eu passar. Olá, eu me chamo Gislene Silva e venho aqui falar um pouco sobre o rema. O que foi o rema durante esses 2 anos na minha vida? O rema é um direcionamento de Deus dentro da sua palavra para nos mostrar quem realmente somos em Deus. O rema ele fez toda a diferença na minha vida, porque antes eu era uma pessoa que acumulava sentimentos dentro do meu coração que não me faziam bem. E o rema me mostrou que eu tenho uma nova realidade, de uma nova criação em Deus. Me mostrou o caráter de Deus, que Deus ele é um pai amoroso, que quer o melhor para os seus filhos. E me ajudou a gerenciar tudo dentro de mim, para que eu me tornasse hoje uma filha amada, com uma nova realidade, que tem uma autoridade e que sabe perfeitamente aonde quer chegar. O rema me mostrou que Deus ele tem planos maiores e perfeitos para a vida de cada filho. E que só vamos viver na totalidade quando conhecemos realmente dessa palavra, quando conhecemos verdadeiramente quem Ele é e o propósito que Ele tem para cada um. Não somos frutos de um Deus que fez os filhos por um acaso, mas o Senhor, Ele fez primeiro você e depois um propósito. Ele não fez um propósito e disse, quem eu vou achar para cumprir esse propósito, não. Então, todos nós somos peças fundamentais e importantes para o Deus que nos criou. E a palavra revelada, ela traz todo esse direcionamento para a minha vida e para a sua vida. Então, eu sou grata ao Senhor por essa escola do Espírito, o rema, e principalmente o do Ibura, do qual eu fiz parte, que transformou a minha vida e a minha realidade. Olá, graças e paz a todos, tudo bem? O que falar do rema? Eu me chamo Amanda, finalizei o rema esse ano, 2025, e já tô morrendo de saudade. O que eu posso contar para vocês do rema? O rema foi um divisor de águas e eu posso dizer que antes eu ouvia muito essa frase, mas hoje eu entendo. O rema mudou a minha vida. O rema é a palavra. E conhecer o nosso Pai, conhecer o Criador, conhecer como Ele trabalha faz toda a diferença.
Porque quando você entende quem Ele é, você vai pedir certo, você vai entender como Ele trabalha, você vai entender o seu propósito melhor, você vai fluir melhor no Senhor. E hoje a gente acaba escutando muitas informações e isso bagunça a nossa cabeça. E quando você entende quem você é em Cristo, tudo melhora. A sua mente melhora, essa forma de ver o mundo melhora, a forma de olhar e ver o erro de um irmão, a forma de orar por um propósito, principalmente passar por uma tribulação. Você não passa da mesma forma. Se você fizer o rema, entender o que está sendo dito, ler a palavra, praticar constantemente, não tem como você sair a mesma pessoa, não tem como você ser a mesma pessoa. É extraordinário. Eu tenho só um testemunho rápido. Eu passei por um luto no rema, já no finalzinho do 2º ano, e o luto não foi a mesma coisa. Já passei lutos anteriores, e esse luto que eu passei foi um luto bem complicado, mas existiu uma certeza lá dentro do fundo do meu coração, uma paz lá interna, que não vem de mim, vem do Espírito Santo, por entender o trabalhar de Deus, entender melhor quem é o nosso Pai, e a certeza que ia ficar tudo bem, que é um processo que a gente passa, que muitas vezes não tem o que fazer, que a gente sim deve orar por cura, sim deve orar por vida, ressurreição, sim, devemos orar por tudo isso, mas que se vir, Deus ele passa conosco, ele conforta. E quando a gente tem a certeza do que é e o que há de vir e como é, então você toma aquilo por fé e o Espírito Santo consegue operar dentro de você. Porque às vezes a gente não sabe, não tem o conhecimento e não toma posse. E por não tomar posse, o Espírito Santo não consegue trabalhar em áreas diferentes da nossa vida. E quando você tem o conhecimento, você gera fé, né? Que você ouve, você declara e você gera fé em você, o Espírito Santo consegue operar em você. E isso não tem preço. Eu disse que eu ia fazer o rema no início, que eu ia absorver e que eu ia aprender muito, mas foi além do que eu imaginava. E hoje eu posso dizer com toda certeza, o rema mudou a minha vida, mudou quem eu sou, mudou meus sentimentos, mudou minha visão, me tornou merecedora de muita coisa que eu nem sabia, que eu achava que não merecia. E hoje eu sei que eu sou merecedora disso e muito mais. Me ensinou a conversar com meu pai melhor, passar por tribulações, porque a gente passa, mas a gente passa totalmente diferente. E eu digo pra você, vale a pena todos os minutos, todos os segundos, todo o investimento, que a gente investe em tanta coisa, mas aquilo que você investe para o Senhor, que automaticamente te muda para melhor, não tem preço. Nem do tempo perdido. Muita gente, mas eu não tenho tempo. Eu também tinha, não. E hoje eu sinto falta desse tempo, que é bem puxado, mas quantas vezes eu tava cansada, sabe, muita coisa para resolver, muito problema, chegava lá na aula e saía outra coisa, sabe, o problema tava lá, mas a certeza que ia dar tudo certo. Então é maravilhoso, eu posso dizer com toda certeza e digo a você, faça o rema, que você não vai se arrepender. Tudo que vem de Deus, nada é em vão. Tempo de preparação não é tempo perdido, tá, gente? Um beijo, quero ver vocês lá e quero celebrar com cada um de vocês a escolha de fazer rema, tá? Uma ótima escolha e fiquem com Deus, que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês. Graças e paz, queridos, me chamo Ellen, congrego no Ministério Verbo da Vida há 7 anos. O que falar do rema, não é verdade? Eu venho falar para vocês um pouco da minha experiência rema. Amém? O rema para mim foi um divisor de águas. O rema na minha vida foi algo assim sobrenatural, extraordinário, onde eu pude vivenciar minha própria experiência rema, onde eu trago comigo nesse período de 2 anos uma bagagem rica em conhecimento da palavra do Senhor, não é isso? Onde cada professor nos trouxe, cada um com seu jeito peculiar, de nos trazer as verdades da palavra, de nos ensinar, de nos mostrar a verdadeira essência da palavra de Deus.
não é isso? Onde tivemos experiências e trazemos conosco uma bagagem riquíssima, onde vamos aplicá-las no nosso convívio familiar, onde podemos aplicá-la no nosso trabalho, no nosso dia a dia, com nossos vizinhos, com pessoas que ainda não temos amizade, afinidade, mas podemos falar das boas novas do Senhor. Amém? O rema para mim foi algo muito importante, foi um passo de fé, de fato, onde eu decidi começar o rema, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todos os problemas e circunstâncias, né? Mas eu não desisti, eu fui perseverante, eu fui constante naquele meu propósito, no foco que eu tinha com o rema. Perdi diversas promessas de trabalho, perdi amizades, perdi coisas assim, que hoje eu vejo que foi muito melhor ter perdido, né? Porque não ia trazer nenhum tipo de enriquecimento espiritual para a minha vida. E o rema, para mim, foi um divisor de águas. O rema foi algo sobrenatural, não é verdade? O que eu tenho para falar para vocês é que eu via falar do rema, eu via muitas pessoas falarem, eu via pessoas darem o seu próprio testemunho. E eu ficava meio que, nossa, como será o rema? Né? Como será viver o rema? E aí eu pude ter a minha própria experiência, onde eu digo para vocês que vale muito a pena, é algo maravilhoso, as boas novas do Senhor, é algo que para mim é impagável, não tem preço, é impagável, é algo que você leva para a vida, você traz consigo dentro de você, você consegue aplicar no seu cotidiano, sem medo de errar, sem medo de você estar em contradição. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, ela transforma a vida. Você pode vir do jeito que você está, mas você não permanece da mesma forma. Ela nos transforma de dentro para fora. Nós temos o Logos, que é a palavra escrita, e nós temos o Rema, que é a palavra revelada. É de dentro para fora. E nós temos a convicção do que falamos, né? Quando nós estamos falando do rema, da palavra do Senhor, que para mim foi de extrema importância eu ter dado esse passo de fé em prol do meu crescimento espiritual. Como eu falei para vocês, é impagável, é algo sobrenatural. Vou falar para vocês Efésios 3, do 20 ao 21, onde a palavra de Deus diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Amém? Essa é a palavra do Senhor, onde Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A palavra do Senhor, ela nos transmite uma segurança, ela nos transmite a certeza, a convicção de quem somos em Cristo. Amém? Eu fico com a palavra que está lá em Romanos, do 1 ao 15, em Romanos do 15 ao 24, onde relata o desejo do apóstolo Paulo, né, ir para Roma, e quando ele vai até Roma, ele vai levar as boas novas do Senhor, a palavra de Deus. E ali ele leva não só para gentios, ele leva também para cristãos daquela época, onde ele foi preso, onde ele ficou isolado, onde ele passou por muitas perseguições, muitas circunstâncias, mas ele não retrocedeu, né? Ele não desistiu, ele foi constante no seu processo, na sua jornada, no que ele tinha para fazer aqui na terra. E eu me agarrei com essa palavra e tomei para mim como exemplo, né? Não desistir, perseverar e ser constante no meu propósito, no que eu queria e precisava conhecer da palavra de Deus no rema. E para mim foi de extrema importância. Falo para vocês com convicção que foi de extrema importância. Amém? Onde a gente pode puxar o exemplo do apóstolo Paulo, que ele levou para Roma, e não só em Roma, foi além de Roma. Amém? E mesmo assim é para mim e para você, né? Meus amigos e irmãs que se formaram comigo no rema, e nós trazemos essa bagagem desses 2 anos rema para a nossa vida, para a nossa história. A gente vai levar a palavra do Senhor, o Evangelho de Cristo, não só para as nossas igrejas locais, não só para a nossa família, para o nosso local de trabalho, para o nosso ambiente familiar de convívio natural no dia a dia, mas sim para além de tudo isso, além do Brasil,
não é isso? Além do nosso estado, muito além. Vamos muito além, como foi o nosso apóstolo Paulo, levando as boas novas do Senhor, trazendo pessoas para o reino. E detalhe, totalmente transformadas. Amém? O rema é mudança de vida, mudança de mentalidade. O rema é algo que você aprende na prática. Quem você é em Cristo, sua identidade, você entende e começa a entender mais e mais, tanto a antiga aliança quanto a nova. O rema traz para a minha vida, trago para a minha vida tudo que eu aprendi e tudo que eu ainda vou aprender em Cristo Jesus, porque Ele vai me capacitar mais e mais. E eu digo para vocês, o rema transforma vidas. Amém? Aleluia!